Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje o Vasco apresentou oficialmente aí o seu novo treinador. Maurício Souza chegou e já até comandou o primeiro treinamento dele como técnico do Vasco. Vamos falar dessa apresentação, da chegada do nosso novo treinador. Também vamos falar aí do Figueiredo, tem o time da Série A com interesse na contratação do jogador. Vamos trazer informações de como que está a situação do atleta, se ele vai sair ou não do Vasco, hein? Mas antes de começar o vídeo, deixe aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre muito informado com as notícias e novidades do nosso Vascão. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Falta pouco, amigo. Compartilha nas suas redes sociais e com seus amigos. Bom, pessoal, ontem após o empate aí entre Grêmio e Sport, o Vasco segue na terceira colocação na Série B do Campeonato Brasileiro e a distância aí para o quinto colocado encurtou um pouquinho, né? O Grêmio com o empate somou um pontinho aí a mais. A distância hoje do Vasco para o Grêmio, que é o primeiro time fora do G4, é de 6 pontos, né? O Vasco precisa aí continuar vencendo seus jogos, vai jogar o próximo jogo aí fora de casa contra o Londrina, jogo no sábado às 4 horas da tarde no Estádio do Café lá no Paraná, e o Vasco com certeza entra como grande favorito a vencer esse jogo na próxima semana, na sexta-feira, dia 24, enfrenta o Operário em São Januário. Com certeza o Caldeirão vai estar muito lotado para empurrar o Vascão para conseguir também mais esses 3 pontos, sai para jogar novamente fora de casa contra o Novo Horizontino, também um time que está ali, né, não sabe se vai brigar pelo G4, o que é que o Novo Horizontino quer no campeonato, mas o Vasco também com certeza é favorito a vencer esse jogo. Joga no próximo mês aí, no mês que vem, dia 3/7, contra o Sport em São Januário, né? Adversário diretíssimo aí na luta para voltar à primeira divisão. Esses são os próximos jogos do Vasco. O Vasco tem um compromisso importantíssimo que é esse contra o Sport. Como eu falo aqui nos vídeos, vai ter uma tabela chata no segundo turno, cara. Todos os principais confrontos do Vasco aí, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport, serão todos fora de casa. O Vasco não vai ter nenhum desses confrontos diretos em São Januário no segundo turno, e vale sempre ressaltar a importância de vencer os jogos aí quando está jogando em São Januário. Para esse jogo aí vamos ter a estreia do técnico Maurício Souza, né, que foi apresentado hoje como novo treinador do Vasco. Ele falou que é um enorme prazer de estar dirigindo o Vasco, sabe da enorme pressão que é estar no clube da grandeza do Vasco. Também meio que desabafou, né, contra a relação aí do Vasco com a 777 Partners, que pode ser até que ele seja demitido assim que os norte-americanos comprarem um clube. Ele disse que trata isso com naturalidade, que não está pensando nisso no momento, somente aí em fazer o Vasco ganhar os seus jogos e voltar à primeira divisão, né. Ele chega no Vasco com um contrato até o final dessa temporada, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, com total respaldo justamente aí do Carlos Brasil, que foi o principal nome nessa negociação. De acordo com as informações trazidas pelo jornalista da Rede Globo aí, André Rizek, a 777 Partners não quis opinar sobre a contratação do Maurício Souza e deixou o Vasco tocar esse processo. As negociações foram complicadas por conta disso. Como eu disse, o Maurício Souza chega sabendo que pode deixar o cargo, mesmo assim que o Vasco for vendido. Mas aí, durante aí a coletiva, teve várias explicações, né, do Carlos Brasil, até mesmo aí do Maurício Souza. Vamos acompanhar trechos aí dessa coletiva. Alguns pontos que eu considero importantes antes do Maurício se colocar, tá? A primeira coisa é falar que foram analisados vários treinadores, diversos treinadores. Já tive a oportunidade de colocar isso aqui. Através de análise de materiais, através de contatos, a gente sabendo o que cada um faz, o que cada um... Qual é a ideia de jogo, principalmente, que eles tinham, né, que tem. Enfim, e a gente gostaria de um treinador alinhado ao que a gente entendia como modelo e ideia de jogo. Então, foi isso que a gente foi atrás. Evidentemente que houve contatos e a gente chegou no nome do Maurício. O Maurício tem mais de 80% do que a gente delineou como um treinador ideal, né? Então, eu acho que a gente traz um nome alinhado a esses processos. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo isso. Planejamento, que está muito alinhado à organização, método, que está muito alinhado a processos e pessoas. Eu acredito muito nisso. E é assim que a gente tem procurado trabalhar, tá? Então, só vai trabalhar comigo quem tiver competência e quem tiver alinhado ao que a gente pensa. Mais qualidade a esses processos técnicos e táticos que já existem, a esses profissionais da parte técnica e tática que estão aqui,
eu não tenho dúvida nenhuma, e humildemente, eu gostaria muito de pedir ao torcedor que desse um crédito para a gente, pelo trabalho que eu já desempenhei aqui no Vasco, tá? Há anos que a gente vem desempenhando. O que eu quero, e eu respeito muito a torcida do Vasco, muito, muito. Eu tenho um respeito muito grande pela torcida do Vasco, que ela é fantástica. Não tem como você não se emocionar indo para o Maracanã, não tem como você não se emocionar a cada jogo do Vasco, não tem como você não vibrar junto com o torcedor. Muitas vezes você até esquece a função que você está exercendo para comemorar como um torcedor mesmo, né? Então eu tenho um respeito, assim, um carinho imenso pela torcida, imenso. E eu gostaria de pedir humildemente esse crédito, porque saibam que eu, desde que botei o pé no Vasco, já tem alguns anos, eu não fiz outra coisa a não ser pensar no Vasco, acordar e dormir pensando no Vasco, no que seria melhor para o Vasco como projeto, no que seria melhor para o Vasco como processo, no que seria melhor para o Vasco como profissionais, como pessoas. Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande, né, estar fazendo parte desse processo importante do Vasco. É muito gratificante receber o convite, né, do Brasil, saber, né, de todo o processo seletivo que foi feito para se chegar ao meu nome, né? Eu acho que isso valoriza um pouco o meu nome. Dizer que vou dar minha vida pelo clube, vou dar minha vida por esse processo, por esse projeto que é, novamente, colocar o clube na primeira divisão, né? Não vai faltar nenhum tipo de empenho, nenhum tipo de determinação para que a gente consiga, no final do ano, estar recolocando o Vasco aonde é que ele merece. Dizer também que eu não tenho a menor dúvida que o sucesso que o Vasco vem adquirindo, vem tendo, passa por todos os processos que o clube tem, por todos os profissionais que o clube tem aqui. Falar que chegar aqui e encontrar um ambiente que eu encontro, eu não tenho dúvida nenhuma que facilita demais o nosso trabalho, né? E a torcida realmente é para que a gente consiga corresponder à altura. A gente sabe da grandeza do clube, a gente sabe aonde o clube tem que estar, né? É um desafio, mas a gente se sente preparado e confiante de que a gente vai conseguir. Tá aí o que disse o Maurício Souza, né? Só resta o torcedor vascaíno confiar que o trabalho vai ser desenvolvido e que o Vasco vai conseguir voltar à primeira divisão. Na minha opinião, esses caras têm que fazer a sua obrigação, que é colocar o Vasco novamente onde tem que ser, que é na elite do futebol brasileiro. Deixe aí nos comentários se te agradou aí a chegada do Maurício Souza, novo técnico do Vasco. Infelizmente o Vasco está repleto de amadores e mais um deles chegou aí para completar o circo que é dentro do futebol do Vasco hoje, com o Jorge Salgado, com o Carlos Brasil e o próprio Maurício Souza, que acabou de chegar no clube, mas que não tem experiência nenhuma. De acordo com o jornalista Vinícius Fulan, o Atlético Paranaense tem um grande interesse na contratação do atacante Figueiredo do Vasco. De acordo também com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco e a 777 Partners enxergam o atacante com potencial de venda para o exterior. Logo assim, não cogito a ideia de vender o atleta para nenhum time aqui do futebol brasileiro. O jogador tem contrato até 2025 com o Vasco. Pois é, pessoal, o Figueiredo aí começou a fazer uns golzinhos e já tem time querendo tirar ele do Vasco, né? Não é bem assim não, né? Atlético Paranaense que vai procurar outro jogador, porque o cara é extremamente importante nessa campanha do Vasco, vem sendo um jogador que desenvolveu demais, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores mais promissores da base do Vasco, juntamente ali com o Andrei Santos. O Riquelme, infelizmente, não vem jogando, mas o Figueiredo e o Andrei Santos têm tudo para sim serem grandes jogadores aí nas suas carreiras. Gabriel Peck, você olha assim, é um jogador esforçado, mas você não vê um grande futuro nesse atleta, né? Ele vai ser um jogador bom, um jogador ok, mas parece que não vai ser um jogador acima da média, como pode ser o Andrei Santos e também o próprio Figueiredo, que vem desenvolvendo muito, cara. Como eu venho gostando do futebol do Figueiredo, um jogador que estava desacreditado, voltou para a categoria de base, jogou a copinha, destruiu na copinha e voltou para os profissionais e vem desenvolvendo a cada jogo, vem mostrando o seu valor e tem tudo sim para ser um dos grandes jogadores aí no futuro, tanto do Vasco e também da seleção brasileira. Jogador muito interessante, sabe chutar bem, tem uma boa
boa técnica, consegue ajudar na marcação e principalmente o ataque dele é muito incisivo, né? O Atlético Paranaense surge com esse interesse. Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial ao jogador. Eu não tenho aqui informações de quanto que é a multa aí do Figueiredo. Até o momento não vi nenhum jornalista divulgando essa informação. E assim que tiver, vou trazer aqui no canal para o torcedor ficar sempre bem informado, né? Ele tem um contrato longo com o Vasco, obviamente o Atlético teria que pagar a multa rescisória para tirar ele do nosso clube. Deixa aí nos comentários o que você acha aí do Atlético Paranaense querendo tirar o Figueiredo do Vasco, e o Vasco parece que não tem interesse em negociar ele agora, até porque vai chegar a SAF aí, se Deus quiser, o Vasco vai ter dinheiro e não vai precisar vender por migalhas os seus jogadores revelados na base. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vai lá também no meu outro canal, Expresso Vasco. Tô voltando a gravar lá, dá uma moral lá, o link tá aqui na descrição. Ajuda lá a gente a chegar a 30 mil inscritos. Forte abraço, saudações vascaína a todos. Tamo junto, é nóis.